Vamos iniciar o nosso treinamento, que vai tratar da formação de auditores internos. Esse treinamento ele está dividido em 4 módulos. Esse módulo que nós vamos iniciar é um módulo que fala da introdução de conceitos e fundamentos que trata da auditoria interna. A quem se destina esse treinamento? Esse treinamento se destina a profissionais que queiram desenvolver seu conhecimento na área de auditoria interna ou profissionais que estejam no início de sua carreira e queiram aprender e consolidar os conceitos básicos para o desempenho da função de auditor interno. O objetivo que nós propomos com esse treinamento: capacitar ao profissional para que ele possa atuar no campo da auditoria interna, conhecendo e respeitando as práticas profissionais recomendadas internacionalmente, conforme a Estrutura Internacional de Práticas Profissionais, o famoso IPPF, para que possam exercer, então, eficazmente a função de auditor interno profissionalmente. É necessário que nós façamos uma passagem pelo histórico da auditoria, como ela apareceu, como ela se desenvolveu até os dias de hoje. A auditoria surgiu basicamente da necessidade de se obter uma comprovação independente sobre operações financeiras, transações de compra e venda e outras atividades há muitos anos. Lá na Roma antiga, tem-se o registro mais antigo de uma função de auditoria. Os imperadores romanos nomeavam profissionais para revisar operações financeiras de suas províncias. Lá, o nome que era dado a esses profissionais, conhecidos como coletores de impostos, não é? Então, é a primeira atividade que se tem ideia, que se tem notícia da função de alguém que controlava alguma coisa. No Brasil, o primeiro registro de uma atividade que possa ser considerada como auditoria interna deu-se na época colonial, onde existiam pessoas chamadas de o olho do rei, que eram representantes da corte portuguesa com a função de reprimir fraudes, desvios, desfalques e outras coisas mais que pudessem trazer prejuízo à corte naquela época. E finalmente ela começou a se estruturar de forma que é acontecida atualmente, como é conhecida atualmente, com a criação do Comitê Murray após a crise econômica americana de 1929, das quais vocês podem ver as notícias que aconteceram na época nos principais jornais e mostravam o quanto foi difícil para o mundo naquela situação, cujas empresas chegaram num ponto crítico, a economia, em razão do quê? De falta de controles, de acompanhamento e de gestão. Em 1941, criou-se então lá nos Estados Unidos o Instituto dos Auditores Internos. Hoje, mais de 160 mil associados fazem parte desse instituto em mais de 165 países. A área de atuação do Instituto é auditoria interna, gerenciamento de riscos, governança, controles internos, auditoria de tecnologia da informação, educação e segurança. Qual é a missão do Instituto? É incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico em auditoria interna e controles. Organiza o acervo técnico e bibliográfico, sendo difusor do que se produz sobre auditoria e controle ao redor do mundo. Orienta as melhores práticas para o exercício profissional. Esse instituto editou, elaborou, então, e criou e desenvolveu as normas para o exercício profissional de auditoria interna, que popularmente chamamos de Red Book, contendo a estrutura internacional de práticas profissionais
e o Código de Ética do Auditor Interno. Material esse que os senhores estarão recebendo juntamente com esse treinamento. O Instituto dos Auditores Internos do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos que foi fundado em 20 de novembro de 1960 desde o ano de 1998 é uma entidade civil sem fins lucrativos que está afiliada ao Institutos Americanos Internos Global. O IA Brasil promove desde 1976 o Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, conhecido como CONBRAE. E desde 2000 são aplicadas no Brasil os exames para as certificações, que nós mostramos aqui embaixo, não é? Do slide. São a certificação, o CIA, o CCSA, o CFSA, o CGAP e o CRMA. São certificações para especializações de auditores que sintam a necessidade disso. Isso, para que se exerça a profissão do auditor interno, não é obrigatório. É um complemento a mais, é um plus a mais na formação do auditor. Aqui no Brasil, ainda é uma atividade pouco difundida e passa muitas vezes desapercebida ou sendo adotada pelas empresas por força de exigências legais e regulamentares e lembrada apenas quando da ocorrência de fraudes ou falências de grandes empresas. Ainda existe uma pouca literatura nacional sobre a matéria, porque a ênfase maior é sempre atribuída às atividades de auditoria independente ou auditoria das demonstrações contábeis, sendo que o pouco destaque é dado às atividades da auditoria interna. Mas a velocidade com que se processam as mudanças em todos os setores sociais e econômicos, particularmente no que diz respeito à expansão da área de comunicações, mais fortemente, com a utilização das tecnologias voltadas para a internet, a globalização da economia ao surgimento de mercados comuns, faz com que a avaliação de cada segmento profissional nesse novo contexto seja considerado oportuna para certificar, redirecionar ou reafirmar a sua linha de ação. Então, assim, a auditoria interna, como qualquer outro segmento profissional, tem sido impactada por esse processo. Quando o mercado passa a exigir mais dinamismo e qualidade no fornecimento de produtos e na prestação de serviços, provocando também uma postura mais criativa do gestor. A verdade é que a auditoria interna, no assessoramento à alta administração, deve contribuir para o cumprimento da missão empresarial. E para isso esteja preparada e com suporte adequado, participando mais ativamente do planejamento estratégico, dos programas de qualidade, dos processos e do estabelecimento dos modelos decisórios.